O que a gente vai falar hoje? Hoje a ideia é trazer ferramentas que te auxiliem a acelerar a conquista do seu sonho, através de um planejamento e de uma organização na tua vida e na tua casa, né? Eu sou arquiteta, eu voltei o meu trabalho para arquitetura holística, então eu trago todo esse conhecimento holístico junto da arquitetura, então é uma visão diferente da arquitetura padrão que se vê por aí. A Paty... Eu trabalho com consultoria integral, né? Eu sou consultora integral, eu trabalho com consultoria e desenvolvimento pessoal. Por que integral? Porque eu acredito que o ser humano ele é um ser completo, um ser integral, e a gente não é partes, né? A gente vive momentos da nossa vida, na rotina, né? O nosso lado profissional, o nosso lado pessoal, relacionamento, família, mas eu acredito muito que tudo está interligado, e muitas vezes a gente tem um problema na questão profissional, que a gente acha que está relacionado ao profissional, que tem a ver com os nossos relacionamentos, que tem a ver com a nossa infância, que tem a ver com as crenças que eu recebi, com a criação que eu recebi, ou com o meio onde eu convivo, as pessoas com quem eu me relaciono. Então, tudo isso envolve a questão do nosso desenvolvimento pessoal e daquilo que a gente acredita. Então, trabalhar o todo é o meu propósito, é a minha proposta de trabalho é essa, de a gente olhar para todos os aspectos da nossa vida e, a partir daí, a gente encontrar quais são as questões que estão me atrapalhando, que não estão deixando eu chegar onde eu quero e não realizar o meu sonho, o meu objetivo, não alcançar meus projetos. Então, essa é a intenção do meu trabalho, e a gente uniu isso, né? Eu e a Aline, a gente veio unir isso, porque a gente achou que tinha muito a ver o nosso trabalho, né? E tem muito a ver, porque ela também faz isso, o trabalho dela também é integral, né? Ela traz a arquitetura, mas ela também trabalha com o desenvolvimento humano, quando ela está atendendo os clientes dela. Então, a gente está unindo o nosso trabalho para potencializar esse processo para ti e trazer muito mais resultados do que tu teria se tu fosse fazer o trabalho separado, ou provavelmente tu nem ia saber que existe esse trabalho, ou de uma ou de outra, e acessar uma coisa e não ia ter a outra. Então, a gente uniu isso hoje para trazer aqui para vocês, nessa aula, com bastante conteúdo interessantíssimo, e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Mas vai ter todo um processo agora de uma aula mesmo, verdadeira, assim, então, tipo, a gente pode estar online de uma forma, assim, super divertida, descontraída, mas é uma aula séria, um assunto super sério, então, se você realmente está comprometida com essa história, então, assim, já vai te organizando, coloca o celular no silencioso. Eu já coloquei meu. Não fica olhando ele, WhatsApp, sei lá o quê. Porque, desliga a TV. E pega um caderno, pega caneta, porque precisa anotar, porque vai ter todo um planejamento, uma metodologia que você vai aplicar junto com a gente, vai sair com um resultado para ser implementado na sua vida. Então, assim, esse é o momento agora de você ir se organizando. Então, assim, falando um pouquinho mais, a Paty, então, ela trabalha dessa forma integral, eu também trabalho dessa forma integral, né? Eu falo que eu tô virando uma terapeuta arquiteta, e por isso que a gente se uniu, né? Ela me chamou para fazer um trabalho de doação de reiki, porque nós somos reikianas, né? Temos isso em comum também. E aí, no final, eu disse para ela, não, mas é que eu vejo a gente se unindo para fazer outra coisa, né? Eu vejo a gente se unindo profissionalmente mesmo, porque eu vejo que o teu trabalho entra no meu e o meu trabalho entra no teu, e a gente vê dessa forma holística a vida mesmo, né? A forma holística de ver a vida como um todo, nós não somos parte, nós somos um todo. Então, é muito por isso que a gente se uniu, e claro, porque a gente vivenciou o trabalho da outra, então, assim, eu tenho como assinar embaixo pelo trabalho da Paty e indicar ela tem como fazer isso por mim também, porque a gente vivenciou isso uma com a outra, né? As sessões e as ferramentas, né? Então, e a gente viu o resultado, né? Então, a gente trabalha muito em cima disso, né? O meu trabalho é muito em cima de resultado, o trabalho da Aline também é. Então, se o cliente não está alcançando o resultado, a gente não está alcançando o nosso objetivo pessoal também. Então, a gente tem um comprometimento muito forte com isso. O que você está buscando hoje para assistir? Por que você chamou atenção, né, de fazer
acelerar suas conquistas, né, para realizar mais os seus sonhos. No que você estava pensando, o que você estava sentindo quando você se interessou por essa aula de hoje? Isso é importante para a gente também ter para a gente poder trazer isso também durante a aula de hoje. A gente também vai falar sobre isso. Acho que é isso, né? A gente vai trazer como tu praticar a partir de hoje. É prático mesmo, não é só teoria, né? A gente vai trazer como aplicar de verdade na tua vida essas mudanças, tanto fisicamente na tua casa, no ambiente do trabalho, que é a parte que a Aline vai trazer bem bacana para nós, e tanto na questão de dentro para fora, né? Como é que a gente trabalha isso dentro da gente? Porque tudo é um processo que acontece de dentro para fora. Só que às vezes a gente cuida só da gente, mas não percebe que o ambiente influencia muito na nossa vida, nas nossas decisões, e também na questão da energia, né, das coisas, assim. Então, a Aline vai trazer umas dicas importantíssimas nesse sentido. Bom, então eu vou começar, papel e caneta na mão, que a gente vai conversar agora sobre como acelerar a conquista dos seus sonhos, organizando sua vida. Então, a pergunta que eu tenho para te fazer: qual é o seu real comprometimento hoje? Qual é o seu real comprometimento hoje? Gostaria que você respondesse essa pergunta. Vou te ajudar, tá? O que te trouxe aqui hoje? Essa pergunta que a gente fez hoje no início aqui, eu não sei se todos estavam presentes, mas a gente perguntou no início da aula, no início desse encontro, o que te trazia para cá, né? O que te motivou a clicar e te inscrever, ou mesmo clicar agora e ter esse impulso de estar aqui nessa sessão online, recebendo esse conteúdo? Qual o seu comprometimento de estar aqui hoje? Respondendo isso, o que isso gera na gente, né? O comprometimento, ela é uma palavra que ela, às vezes, pode parecer um pouquinho pesada, porque as pessoas pensam assim, comprometimento, estou me comprometendo, estou me amarrando com alguma coisa, mas, na verdade, ela gera muito mais resultado. O comprometimento está muito relacionado com o resultado, né? Quando tu traz com o comprometimento para a tua vida, tu traz mais foco, mais determinação para as tuas ações no dia a dia, para as pequenas ações, porque os nossos resultados são construídos em cima de pequenas ações. Então, eu tenho que começar com pequenos passos na minha rotina, na mudança dos meus hábitos, na organização da minha casa, como a gente vai ver com a Aline, que vão fazer pequenas transformações que vão me levar a esse resultado maior, esse objetivo que é o que eu quero alcançar. Então, respondendo isso, refletindo sobre isso. Paty, assim, vamos lembrar eles o seguinte, que o comprometimento é com a gente mesmo, né? Às vezes a gente se confunde um pouquinho, quer ajudar as pessoas, muito na família acontece isso, né? E acaba focando no outro. Então, hoje a gente faz um compromisso com a gente mesmo, um foco com a gente mesmo. Então, toda essa aula aqui vai ser focada em você. Você precisa focar em você. Esqueça das outras pessoas nesse momento. Eu gosto de dar aquele exemplo quando a gente está no avião e a comissária de bordo começa a falar sobre as questões de emergência, ela fala da máscara de oxigênio. Primeiro, você precisa colocar a máscara de oxigênio em você, para depois poder ajudar outra pessoa. Porque se você se machuca, se você fica doente, se você morre, você não vai conseguir ajudar outra pessoa que você ama. Então hoje o comprometimento aqui é com você. Coloque o foco em você e mais ninguém. Bem lembrada, Aline. E para ajudar a gente a manter esse foco e para ajudar a gente a se concentrar um pouquinho mais e a gente se conectar com isso que a gente escreveu, com esse comprometimento que a gente trouxe hoje para essa sessão,
Vamos respirar, Aline, vamos, eu não sei se tu quer conduzir, a Aline fez uma condução tão bonita no último encontro que a gente esteve junto, não sei se ela quer conduzir isso. A dica que eu dou, assim, eu tenho até um e-book que eu falo logo de cara disso, né, que foi um aprendizado que eu trouxe do Siri Prembaba, para quem conhece, né, ele traz um aprendizado de que 1 minuto de silêncio antes, na verdade, na troca de qualquer atividade ou qualquer coisa que você esteja fazendo, pensando ou buscando, é importante para limpar a mente, você realmente conseguir entrar no novo, né, nessa nova ação da sua vida de uma forma limpa, presente, realmente comprometida com o agora. Então, eu vou aumentar aqui o volume da minha musiquinha, já está tocando desde que começou a apresentação aqui, né? Eu sou adepta às músicas clássicas, tem muitas músicas clássicas que foram canalizadas pelos artistas através da vibração dos mestres ascensionados, que são os mestres da fraternidade branca, né? Das chamas crísticas. Vou passar uma musiquinha aqui. Então, a gente faz o seguinte... Você pega e fecha o olho nesse momento. Te organiza onde você estiver sentado, sentada. Fecha o olho. Deixa a coluna bem ereta. Inspira pelo nariz, bem profundo. E solta pela boca. E vai fazendo isso. Vai inspirando pelo nariz de forma bem profunda. Mandando oxigênio para todas as células do seu corpo. E se conecta com essa música. Pensa que quando você está inspirando luz. Uma luz divina que vem do universo. E quando você expira, você está mandando embora todo o cansaço, toda a tristeza, toda a angústia, ansiedade ou qualquer coisa que esteja lhe incomodando. Inspira luz. E solta. Solta o peso dos ombros. Solta o peso das costas. Solta esse excesso de controle. Esse controle que todo mundo tem, né? Que quer controlar todo mundo. Nós não somos deuses. Nós somos uma sementinha muito pequena. Que está florescendo. Que está se encontrando com a luz. A gente não pode querer controlar nada. Nem ninguém. Fica um minutinho agora desse silêncio, mas ouvindo essa música, te conecta com essa música. Eu vou ficar um pouquinho em silêncio agora. Não precisa ficar ansioso, ansiosa, que tá tudo certo. O vídeo tá rodando tranquilo. É pra gente ficar um pouquinho em silêncio ouvindo essa música mesmo. E te conecta com ela, e te permite receber essa luz do universo, essa luz divina que tá entrando no seu ser e tá lhe purificando, lhe harmonizando. Vai voltando, vai sentindo as mãos, as pernas, os pés. Abre o olho devagarinho.
Agora vai sentindo mesmo agora o presente, se conecta com esse chão que toca os teus pés, né? E fica firme, firme e forte, para a gente continuar a nossa aula aqui, maravilhosa, que a gente preparou especialmente para hoje. Gente, eu não sei vocês, mas eu amo quando ela faz isso. É bom demais, é bom demais. Mas, enfim, voltando devagarinho, conectados nessa essência, nesse carinho, nesse amor, nessa luz que a gente conectou agora, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Eu gostaria que você escrevesse aí, agora, que você desse uma nota. Uma nota de 1 a 10, sendo 1 muito distante, muito ruim, muito baixo, e 10 muito positivo, muito bom, muito perto, totalmente realizado, ok? De 1 a 10, o quanto você conseguiu realizar os seus sonhos em 2016? É essa a pergunta mesmo. De 1 a 10, qual é a nota que você dá para o seu comprometimento com a realização dos seus sonhos, sonhos pessoais, os sonhos seus, de cada um de vocês? Não aquilo que você se comprometeu com o outro, não aquilo que você prometeu para a família, para os amigos. O seu sonho pessoal, você realizou os seus sonhos em 2016? Existe algum sonho de 2016 que você gostaria de realizar agora em 2017? Você realmente quer se priorizar em 2017 e buscar os seus sonhos, seus projetos, suas realizações? Então, após você dar essa nota, eu gostaria que vocês tivessem em mente esse sonho especial, que vocês, por algum motivo, ficou para trás, ficou pendente em 2016, mas que vocês querem, sim, realizar ele em 2017. E a partir de agora, a gente começar a trabalhar essa questão da realização. Quem administra seu tempo aumenta a sua produtividade. Paty, eu não sei tu, assim, não sei nem o que tu vai falar agora nesse slide, mas já te interrompendo. O que me vem na cabeça quando eu leio isso? Que a maioria das pessoas dá aquela famosa desculpa para tudo na vida. Eu não tenho tempo. Eu quero melhorar minha saúde, mas não tenho tempo para me alimentar melhor, não tenho tempo para fazer exercício, não tenho tempo. A desculpa maior que todo mundo dá, e eu dou muitas vezes, eu não tenho tempo. Não é verdade? É verdade. E com certeza, uma das questões que não que nos impedem, mas que a gente acredita que nos impedem, é essa questão do tempo. Bom, eu por muitos anos seguidos, eu não conseguia me priorizar nas minhas coisas e eu colocava na questão do tempo. Mas isso é uma ferramenta que a gente pode desenvolver. Existem formas de a gente se organizar. E essa frase, eu acho que ela define muito bem essa questão de a gente administrar o tempo, aumenta a nossa produtividade. Ou seja, quanto mais claro eu tenho as coisas que eu preciso realizar no meu dia, quanto mais eu sei o que é prioridade no meu dia, nas minhas tarefas, aquilo que eu não posso deixar de resolver, aquilo que eu me comprometi de fazer, essas são as coisas que eu preciso priorizar. E aí eu me torno muito mais produtivo, porque eu começo a ver as coisas acontecendo também. E quando eu visualizo
as coisas andando, quando eu visualizo os meus projetos saindo do papel e começando a se realizar, mesmo que em pequenos passos na direção dessa realização, eu me sinto mais positiva. Isso me traz positividade, segurança, eu fico mais empoderada para seguir adiante. Então, a administração do tempo, por mais que a gente tenha ainda uma cultura de achar que gerir o nosso tempo é uma coisa chata e que regras, muitas vezes a pessoa tem uma certa resistência com isso, mas eu garanto que todos os meus clientes que passaram por esse processo comigo, e foi por isso que eu escolhi esse tema lá no Terra Íntegra e aqui agora, porque uma das questões mais importantes é a gente conseguir se organizar e a nossa cabeça fica mil, porque a gente fica com 1000 coisas na cabeça e não consegue resolver nenhuma, né? E isso é muito comum, acontecia comigo, acontece com a maior parte das pessoas, e eu consegui me organizar melhor quando eu comecei a administrar meu tempo, quando eu comecei a botar realmente no papel ou numa agenda eletrônica ou em algum lugar. A gente vai falar sobre isso agora. Essa frase foi até quem me falou essa frase foi a Aline lá no Terra, e essa frase ficou na minha cabeça, porque a Aline disse assim, ó, quem não possui uma agenda acaba sendo a agenda do outro. Na verdade, eu lembrei de uma da Débora Paz, que me falou isso em algum encontro que eu fiz com ela, né, que é uma coach maravilhosa. Que é a nossa coach maravilhosa. Nossa coach. Então, assim, o que acontece? Se a gente não se organiza, né? Se você não se organiza, se você não delimita seu tempo e não prioriza o que é importante para você, você vai fazer tudo o que é importante para o outro. O outro vai dizer, olha, eu só posso te atender tal horário, porque eu estou me organizando, eu sei qual é o meu horário. Deixa um pouquinho o volume, ó, senão eles não vão me ouvir. Ai, gente, desculpa, a música aumentou o volume aqui e aí desconcentrou. Peraí que estou baixando. Mas prestem atenção nisso aí, ó, saber dizer não, né? Saber se organizar, né? A gente tem que ter uma forma de organizar nosso tempo. Eu sou muito fã da agenda por escrito, né? Agenda física de papel mesmo, porque a gente coloca no papel e a gente tira da nossa mente, né? No momento que você colocou no papel, você tem que liberar a sua mente. Por que é importante a gente liberar a nossa mente? Por que é importante a gente colocar no papel e liberar a nossa mente? Porque aí a gente se torna mais criativa. A nossa mente precisa de espaço, você precisa de espaço na sua mente, você não pode estar com a cabeça a mil, com 1000 compromissos, com 1000 preocupações. Como que tu vai ser criativo no teu trabalho, na tua rotina, até mesmo dentro de casa, com a família, né? Muitas vezes a gente tem que usar a criatividade para resolver problemas, né? Então, a gente botar no papel isso, ou se você prefere uma agenda num celular, no meio eletrônico, eu sou do tradicional, acho que funciona muito bem, inclusive eu encho o saco dos meus clientes que eles comprem uma agenda de papel, porque tu colocou ali, é incrível, assim, tu tira da tua cabeça, sabe? E é isso que tu tem que fazer. Colocou no papel, colocou na agenda eletrônica, colocou no seu controle do seu dia, das suas rotinas, tira da mente. E aí sobra mais espaço para você ser criativo, para você solucionar problemas, para você trazer novas atitudes, para você poder ter tempo para pensar nas coisas que você gosta de fazer. Então, assim, é para liberar mesmo espaço. Então, a agenda é muito importante nesse momento. Paty, lembrando um professor meu de desenho, que ele falava a importância de tu desenhar, né, com o corpo. É que, na verdade, quando a gente vai desenhar ou escrever, a gente manda a informação para o corpo inteiro. Porque é uma coisa muito antiga o ato de desenhar, mais antigo ainda, o ato de escrever também é antigo, e o ato de digitar é novo. Então, a gente não manda a informação completa que a gente está liberando aquela energia tão bem, tão 100%, assim, porque quando é com a mão, tu manda a informação para o corpo inteiro, meio que mágico, assim. Então, eu sou prova viva disso, eu tive agenda virtual, não funcionou tão bem, foi um começo na minha vida. Hoje eu tenho muito mais coisas que eu escrevo à mão mesmo, a tendinite machuca, ela me incomoda, mas eu tô ali escrevendo na mão mesmo, que é importante. Eu defendo, sou uma defensora da agenda, né? E a questão dessa questão da gente colocar, de a gente organizar o nosso tempo, né? Eu acho que é importante
salientar isso, que gerir o tempo é saber usá-lo para realizar as atividades que você considera prioridade. Então, se você não prioriza as suas coisas, a pessoa que prioriza dela, ela vai te dizer, olha, eu só posso tal dia, eu só tenho horário na minha agenda tal horário, e aí você vai ter que se adaptar a isso, entende? Então, se você se organiza, se você tem as suas prioridades, você vai ver que você vai realizar muito mais coisas também, você vai se sentir mais, como eu falei anteriormente, você vai se sentir muito melhor no momento que você vê as coisas acontecendo. Eu tenho o hábito de me premiar, então no final do meu dia eu vou lá e ainda dou um okzinho em tudo que eu fiz no meu dia, e digo, nossa, eu consegui fazer tudo que eu tinha que fazer, tá tudo aqui no papel, eu realizei tudo, obedeci os horários, respeitei os horários, então, assim, realizei tudo que eu tinha que fazer, chega de noite, eu tô tranquila, com a minha cabeça tranquila, e vou descansar, fazer as coisas que eu gosto. Então, pensem bastante nessa questão da agenda, ela é muito importante nesse processo. Tem vizinhos passando aqui, felizes da vida, aqui. Se vocês ouvirem, não liguem. É a felicidade que está invadindo aqui nosso espaço. Não trocou. Não trocou de novo, Será que tem que ser você? Acho que ele só quer que você mexa nele. É que eu não sei mexer. Eu não sei mexer no computador da Aline. A gestão do nosso tempo nos traz mais liberdade, saúde, satisfação, foco e felicidade. Então, assim, gerir nosso tempo é saúde, gerir nosso tempo é vida. Então, assim, se você não cuidar disso, a gente tem histórias aí todo dia, quem olha a televisão aí tem programas que mostram, né, as pessoas que trabalharam demais, que se estressavam demais, que corriam demais e que não tiravam tempo para fazer uma atividade física, para ler um bom livro, para estar com os filhos, com a família. Então, tipo assim, se você não priorizar a sua vida nesse processo, você vai acabar ficando doente. Então, a gestão do tempo, ela está relacionada com a nossa saúde, com a nossa liberdade. Eu gosto muito dessa palavra. Eu busquei por muito tempo essa palavra para a minha vida, e eu posso dizer que hoje eu tenho muito mais saúde, quando eu busquei realmente fazer as coisas que eu gosto, e organizei meu tempo também para realizar meu trabalho, eu me senti muito mais feliz e livre, né, e isso traz uma leveza para a vida da gente. Então, pensem com carinho nessa questão da gestão do tempo, para organizar as suas coisas, para você buscar aquele sonho lá, para você se comprometer com aquele sonho. Ele ajuda no foco, o foco é importantíssimo para a gente buscar nossos sonhos, nossos projetos, nossos objetivos. Então, atenção com isso também. Isso, só lembrando, para a gente se conectar com a gente mesmo. O que acontece? Me veio agora a Paty falando que às vezes a gente esquece, não tem tempo, até mesmo para respirar. Exatamente. Comece a prestar mais atenção. Como que você respira? Né? Você respira profundamente, é superficial. Quando você fica estressado, nervoso, né? Eu, há uns anos atrás, que eu tive um pico de doença, assim, bem séria, eu me dei conta que quando eu ficava estressada, eu parava de respirar. Bah, isso é sério. E aí, e eu comecei a pesquisar muitas coisas sobre respiração e eu descobri que um dos nossos defeitos maiores de todo mundo é não saber respirar. Se a gente conseguisse, se a gente aprendesse, quando a gente aprender a respirar de verdade, da forma correta, e alimentar de oxigênio todas as nossas células do nosso corpo, sempre na nossa vida, a doença não vai aparecer no nosso corpo. Isso é verdade. Isso é uma... Porque o oxigênio é vida, né? O oxigênio, se você não respira direito, você não leva os nutrientes para o seu corpo, né? E provavelmente você não está respirando bem quando você está tenso, quando você está sobrecarregado, quando você está, né, preocupado, e isso está relacionado com a questão de a gente não estar se priorizando, a gente não está conseguindo lidar com a rotina está nos sufocando, eu não estou administrando a minha rotina, eu estou sendo administrado pela minha rotina, ou pela agenda dos outros. Então, atenção com isso, gente, isso é uma questão de saúde mesmo. Aí, se no momento você começar a perceber, de repente você se der conta de coisas parecidas com o que eu comentei agora, que aconteceu comigo há uns anos atrás,
ou outro tipo de situação que você veja que você não está respirando tão bem, ou está sendo sugado por outras pessoas, por não conseguir dizer não, por acabar virando a agenda do outro e não tendo a sua agenda, você para, lembra daquele 1 minutinho lá que eu comentei, lá do Siri Prembaba? Para, às vezes a gente ouve a palavra meditação e assusta e todo mundo diz, não, mas eu não sei meditar, mas meditar é muito difícil. 1 minuto de silêncio com uma respiração totalmente consciente, isso é a melhor meditação que existe. Então, para na hora, naquele momento que vem aquela raiva, aquela ira, aquele momento que seu chefe está falando coisas horríveis para você, se desconecta desse momento, para 1 minutinho, respira profundamente, que tudo vai mudar. Ótimo, ótima dica, Aline, sensacional sempre com o que ela traz, assim, e assim, intuitivamente, não automaticamente, mas intuitivamente, eu já venho trazendo isso para as minhas sessões também com os clientes, de a gente dar uma respiradinha para fechar a semana e iniciar um novo processo, e a gente liberar espaço dentro da gente para receber novos conhecimentos, novas energias, porque há uma troca, né? A gente, quando está numa sessão ou num trabalho, hoje, quando a gente está aqui, mesmo que seja online, mesmo que seja por uma forma mecânica, a gente está trocando muita energia. Então, é importante que a gente esteja conectado e consciente para esse processo. É verdade, Paty. Na verdade, aqui vocês não sabem que vocês não estão mais nos vendo, mas no momento ali da respiração, da meditaçãozinha que a gente fez no começo, a Paty nos chegou num momento, me agradeceu e eu não consegui nem prestar atenção, porque eu ainda estava conectada na energia de todo mundo, de vocês aí. E eu estava vibrando junto nessa energia e emanando muita energia para vocês. Então, mesmo online, é muito forte isso. É muito forte. Então, absorvam tudo que vocês puderem absorver dessa aula, porque realmente isso funciona. O online, às vezes, mentalmente, a gente acha que não está tão conectado, mas a conexão funciona tão bem quanto fisicamente. Então, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre essa pirâmide maravilhosa aqui, que eu adorei as cores dela e me ajudou bastante a me conectar com o que a gente vai pensar agora um pouquinho, tá? Isso é uma forma de a gente visualizar como as coisas funcionam na nossa vida, mesmo muitas vezes a gente não tendo consciência disso, tá? Essa pirâmide, ela tem 3 partes, né? A base dela, a gente tem o planejamento e a organização. Isso seria como se fosse a base da nossa vida, tá? Por isso que você está no meio dessa pirâmide. Então, você pode realmente se enxergar dentro dessa pirâmide. Se você conseguir fazer esse exercício, é bem legal. Então, se coloque dentro dessa pirâmide e perceba que abaixo de você tem 2 pilares, tá? E nesses pilares, um deles é o planejamento. Por que um desses pilares é o planejamento? Porque tudo começa por uma ideia, por um sentimento, por uma emoção, por uma conversa que surgiu entre 2 pessoas que estão com o mesmo pensamento, com a mesma vibração. E a gente tem muitas vezes muitas ideias maravilhosas, a gente tem muitas coisas que a gente quer realizar, mas aquilo passa rapidamente pela gente e se a gente não anota, se a gente não traz isso para uma forma física, isso pode se perder. E muitas vezes a gente recebe, né, todo o processo, assim, como eu tenho que fazer, aonde eu vou fazer, quantos passos eu vou dar, quem eu vou envolver nesse processo, quantas pessoas eu vou precisar para me ajudar. E basicamente a gente tem que botar isso, organizar isso planejando, né? Eu venho de uma faculdade de gestão de pessoas onde eu basicamente trabalhava em cima de projeto, assim, né, de planejamento, tudo que era ação que era proposto nos trabalhos, a gente tinha que planejar. Então, a gente tinha que usar uma ferramenta de planejamento, tinha que trazer, tinha que aparecer no nosso trabalho, na apresentação, o planejamento. Como é que a gente chegou até esses números? Como é que a gente chegou nessas respostas? Como é que isso aconteceu? Então, o planejamento, de preferência, se você conseguir fazer isso, porque algumas pessoas têm dificuldade de botar no papel, eu tinha essa dificuldade, eu venho trazendo isso para a minha vida
aos poucos. Quando eu percebo que eu estou com muita coisa na cabeça, eu vou lá e começo a colocar no papel para não perder, porque a ideia inicial é sempre muito boa, mas ela vai se perdendo nos outros pensamentos e nas trocas de energia acaba que a gente vai perdendo. Então, planejamento, colocando no papel tudo que eu preciso, quantas pessoas eu vou envolver nisso, eu vou fazer isso sozinha, bem direitinho, tá? Respondendo todas as perguntas que tu acha que são necessárias serem respondidas. Por exemplo, o que, como, onde, quanto vai custar, como eu vou fazer, quais as pessoas eu vou chamar, mais ou menos isso, tá? Não precisa ser exatamente assim, mas colocar no papel ou organizar de alguma forma que você visualize isso, tá? Do outro lado do seu alicerce, a gente tem a organização. A organização, ela vem após, né, ou conjuntamente, né, juntamente com o planejamento. É onde eu vou começar a colocar dar formato para isso, né, porque o planejamento, ele ainda é tudo na mente, e a organização eu já começo a envolver as partes, eu já começo se é uma construção que eu vou fazer, eu já vou começar a comprar o material, se é uma mobília que eu vou mudar na minha casa, eu já vou começar a fazer orçamentos, eu já vou ir atrás, falar com os vendedores, ou vou chamar um profissional para me ajudar. Então, assim, é o momento da ação, né? E a prosperidade, ela fica em cima, porque ela seria o resultado, né, que a gente está alcançando. E ela vem também não só como resultado, mas também como uma percepção das coisas. Olha que importante, que interessante isso. Eu perceber que tudo que está acontecendo durante o processo de criação dos meus sonhos, eu estar buscando os meus desejos, os meus projetos, eu tenho que estar numa vibração positiva. Eu tenho que estar atraindo a prosperidade para mim. E como é que eu atraio a prosperidade para mim? Pensando positivo, acreditando que mesmo as coisas que não derem certo são um aprendizado. É aquilo que eu vou construindo aos poucos. Eu fui por aqui, não deu certo, então eu vou tentar por esse lado. Ontem eu tinha pensado de fazer dessa forma, então vamos tentar, vamos fazer desse jeito. E aí tu vai construindo e tu vai descobrindo coisas a teu respeito e a respeito das coisas que tu queres alcançar. Então é muito importante que você tenha esses dois pilares, né, de suporte para você começar o seu processo e sempre vibrando na prosperidade. Esse slide acabou que ficou uma criação de algo que eu falei para a Paty, ela criou algo dentro da cabeça dela e depois apareceu isso, e muito legal porque foi uma criação mesmo que aconteceu dessa ideia, assim. E o que eu posso trazer, assim, de complemento é a energia da pirâmide, né? A prosperidade está em cima porque a pirâmide, ela atrai a energia do universo, né? Para potencializar tudo que está dentro da pirâmide, né? Ou embaixo da pirâmide, né? Então, e a prosperidade, eu gosto muito de falar algo que uma vez eu ouvi a Patrícia Cândido, do Luz da Serra, falando que a definição para ela de prosperidade é estar próximo a Deus. Né? Para mim, isso é a melhor definição de prosperidade que existe. Então, por isso que a gente precisa buscar prosperidade em todos os setores da nossa vida, e não somente um. É por isso que eu e a Paty, nós trabalhamos de forma integral, de forma holística, trabalhando todos os aspectos, porque não adianta só a prosperidade financeira, que a maioria das pessoas pensa. E aí, por que as outras prosperidades não são tão importantes quanto? Nós somos, para estar em equilíbrio, que não os nossos centros de energia no nosso corpo, né? Os chakras que a gente chama, que são trabalhados com o reiki, com a acupuntura, enfim, todos esses pontos de energia que a gente tem. Se a gente não trabalha todos, a gente não fica em equilíbrio. A gente tem que estar com a energia fluindo em todos os campos, né? Junto. Então, os setores da nossa vida é a mesma coisa. Enquanto um setor tá mal, né? Os outros vão ficar em desequilíbrio também, não vai ficar totalmente com essa base de planejamento e organização que a Paty colocou, não vai ficar tão estruturado quanto precisa. Então, por isso que a gente precisa olhar para todas as partes, para aí sim se aproximar mais de Deus, né? Trazer a prosperidade para a nossa vida, né? Perfeito. Podemos passar. Deus, né? Pode cada um falar o nome que quiser. Eu digo a energia suprema que conduz o universo mesmo. E é o que faz a gente estar aqui vivos.
Então, agora a gente convida vocês a eleger, né, um sonho para agora. Gente... Agora, mais do que nunca, pega o caderninho e anota que agora é passo a passo você tem que fazer para chegar lá no final e você ter um resultado. Porque senão você vai chegar lá no final, você não vai ter um resultado e vai sair dessa aula aqui como se nada tivesse acontecido. E a gente sabe que é muito chato a gente ir para uma palestra, ficar um tempão lá assistindo e no final a gente, nem absorvi nada, não fez muito sentido. A gente se preocupou muito em trazer algo que vocês pudessem realmente trabalhar. Realmente é uma aula que a gente veio trazer para vocês. Eu sugiro, né, fica muito à vontade, mas eu acho que aquele sonho lá de 2016 que a gente conversou no início dessa sessão, quando a gente falou de comprometimento, eu acho que é um bom sonho para a gente pensar. Quem sabe a gente traz esse sonho para esse momento de agora e vamos fortalecer ele nesse processo agora. Você pode pensar assim, pode ser que o seu caso seja você estar insatisfeito na sua profissão, então talvez o seu sonho seja mudar de profissão, ou mudar de emprego, ou você esteja insatisfeito com a sua saúde, do seu corpo, e você quer ou aumentar ou diminuir. Existem muitos sonhos, né? Então traga essa reflexão lá do começo para definir que sonho é esse, porque a gente precisa eleger um. A gente tem muitos e a gente precisa eleger um e que esse um seja viável para esse momento atual. Então, não adianta pensar que meu sonho é ganhar na Mega Sena, meu sonho é comprar um iate, sendo que eu não tenho esse dinheiro nem perto. Então, é um sonho viável e um sonho que você realizando, ele vai curar uma dor que você tem muito profunda nesse momento. Talvez uma insatisfação por algo, uma angústia por alguma coisa, sabe? Então, esse sonho é para curar alguma coisa que está muito ferida em você. Então, pensa nesse sonho, eleja esse sonho para realmente a realização desse sonho fazer a diferença na sua vida. Sou eu que mudo. Eu não consigo fazer funcionar. Ele não quer funcionar comigo. Então, pensado isso existe? Acho que existe, né? Sim. Pensado isso, vamos para os setores da nossa vida? Vamos olhar um pouquinho para os setores da nossa vida e ver como está a nossa vida no geral, assim, para que esteja positivo ou negativo para a gente, para ficar mais fácil ou talvez tenha uma caminhada mais longa aí para a gente alcançar esse objetivo, esse sonho. Vamos dar uma olhada como é que está essa situação. Então, é só apertar mesmo, vamos ver se vai agora. Agora ele foi. Então, assim, a proposta é a seguinte, no caderninho... Mas pode. Eu não consigo parar quieto. No caderninho de vocês, eu gostaria que vocês dessem uma nota de 1 a 10, de novo, né? 1 muito negativo e 10 super positivo, tá? Tem que ser bem verdadeiro e verdadeira, tá, gente? Esse lance aí de ficar escondendo, às vezes, que a gente tem essa mania de mentir pra gente mesmo, isso não rola aqui, senão não vai dar resultado, não. Exatamente, é muito importante, até porque, assim, ninguém vai acessar isso, é só você que está acessando essa informação, então, fica tranquilo, e quanto mais sincero você for, sempre vai ser melhor para você. Você vai visualizar o que realmente está acontecendo contigo, né? Então, relacionamentos, de 1 a 10, qual nota você daria? Pensa na sua vida, assim, se você está conseguindo se comunicar bem com a sua família, com seus amigos, ou se você reclama muito, eu falo e ninguém me entende, parece que ninguém me escuta, sabe? Pensa nessas coisas, assim, ou se você tem saído para jantar com seus amigos, ou tem convidado as pessoas para se divertirem dentro da sua casa, um jantar, ou uma festa, enfim, todos os tipos de relacionamento, até o relacionamento com você mesmo, você mesma, né? Você se olha no espelho, você consegue se encarar no espelho e se namorar mesmo no espelho.
Você consegue tocar o seu corpo quando você toma banho? Parece meio ridículo isso que eu tô falando, porque é óbvio que você vai tocar o corpo para lavar ele, mas é tocar de verdade, se relacionar de verdade com você mesmo. Então pense em todos esses relacionamentos e dá a nota geral para todos esses relacionamentos. E aí, se você perceber que é um tipo de relacionamento que está mais complicadinho e você vê que a nota ficou prejudicada por causa disso, lá no final aí a gente direciona o que você vai fazer para sua vida para melhorar para isso. Vamos para o próximo. Saúde. Quanto de 1 a 10 você dá a nota para sua saúde hoje? E saúde engloba muita coisa também, né, Aline? Se você está dormindo bem, se você consegue acordar realmente energizado, reenergizado de uma noite de sono bem gostosa, né? Envolve muitas coisas. Se você tem energia para passar o dia inteiro fazendo todas as atividades que você precisa, ou de repente no meio do dia você já está cansada, né? E não deu conta de tudo que precisava fazer. Alimentação, né? Alimentação também. Essa questão do o que eu estou comendo, o que eu estou ingerindo, né? Porque a alimentação também é energia, né? Então, o que eu estou colocando de energia no meu corpo, quanto eu estou cuidando do meu corpo, né? Tudo isso engloba a questão da saúde. Os pensamentos, né? Pensamentos positivos, negativos, o que você está alimentando, né? Através dos seus pensamentos. Boa, Aline. Quanto mais saúde a gente tiver, mais a gente vai conseguir chegar nessa idade aí desses dois velhinhos lindos, maravilhosos, e quanto mais vida a gente tiver, mais amores, mais diversão, mais tudo a gente vai ter, né? Bora lá. Diversão. O quanto você dá de 1 a 10 uma nota para sua... O quanto você se dedica para diversão, o quanto você tem de hobby, o quanto você faz as coisas que você gosta. Tudo pensando no agora, tá? Como está a sua vida no momento atual, assim. Como você está vivendo nesse momento. Você pode pensar na última semana, no último mês, mas nada muito além disso, porque senão você vai estar fugindo do seu presente mesmo. Pode ser que antes você estava bem diferente, e é bem isso mesmo, a gente tem altos e baixos na nossa vida. E aqui eu gosto de, que até é uma coisa que eu trabalho muito comigo, quanto a diversão entra 100% na sua vida, porque tudo pode ser diversão. É verdade. A gente que tem essa mania de ficar catalogando o que pode ser, o que não pode ser, né? Não, mas agora eu tenho que ser séria, porque eu estou no momento profissional aqui com a minha cliente, não sei. Por que não pode ser divertido? Por que não pode ser mais leve, mais suave? Por que eu não posso dar uma gargalhada no meio do dia, né? Eu tô me divertindo horrores aqui, não sei vocês, mas eu tô super me divertindo aqui. Foi super divertido os bastidores também, pena que a gente não pode mostrar, mas é uma aventura, né? A gente tá se aventurando mesmo. Tá tudo improvisado aqui, mas a gente tá feliz da vida. No próximo a gente já tem um cantinho mais direitinho, os primeiros são assim, a gente vai se acomodando. Espiritualidade, o quanto de 1 a 10 você se conecta com a sua espiritualidade, você tem priorizado a espiritualidade na sua vida. Espiritualidade, né, engloba muita coisa, né, Aline, também, essa questão de a gente pensar em espiritualidade, a pessoa direcionar para espiritualista, né, que é outra coisa diferente, que é religião, tipo, não tem nada doutrina. A ver com religião, né, espiritualidade é outra coisa. É a tua conexão, né? É a tua conexão com o teu eu, é a tua conexão com o divino, que seja ele qual for, dentro da sua crença, dentro daquilo que você acredita, né? Que é a sua origem, de onde você veio, para onde você vai, ou se você não vai. Então tá tudo certo. Mas o importante é você ter esse momento de reflexão na sua vida, né? Você ter essa conexão com o que te alimenta, te fortalece, né? Eu acho que a gente pode associar muito com o autoconhecimento, né? Também. Porque essa reforma íntima que todo mundo fala aí, né? Que todo mundo está em busca, né? Uma coisinha ou outra a gente consegue mudar e vai evoluindo. Então, acho que está muito relacionado com isso, porque espiritualidade, claro que algumas pessoas têm uma religião ou outra, e isso dá um embasamento para ela, porque ela se conecta com um grupo, e um grupo sempre é muito mais forte do que uma pessoa sozinha, né?
Então, por isso que é muito forte, mas a espiritualidade, ela permeia todos os momentos da nossa vida, né? Que nem eu coloquei da diversão, que a gente acaba separando, a espiritualidade também, às vezes, a gente acaba separando, né? E não necessariamente, eu vejo a espiritualidade em tudo, na verdade, quando tu consegue ver essa essência divina em todo ser humano, em toda troca, em toda conversa que tu tem com alguém. Eu gosto de dizer assim, que eu descobri que todas as pessoas são meus mestres. Que antes eu dizia, essa é minha mestre, essa é... Todo mundo, quando eu tô com o ouvido aberto para ouvir a mensagem que o universo tem para me dizer, vai chegar através de qualquer pessoa. Pode ser um amigo super próximo ou pode ser um porteiro, né? Uma vez um me deu uma lição, ou uma Uber, né? Uma guria que estava dirigindo um Uber um tempo atrás. Então, espiritualidade é isso, é estar conectado com o todo, com o um. Nós somos um, nós somos tudo. Perfeito. Profissional, né? Como que está a sua carreira, a sua profissão, o seu trabalho, as suas escolhas profissionais, né? O quanto você tem feito escolhas que estão de acordo com o que você acredita, né? Então, dá uma nota de 1 a 10, né? Lembrando que é sempre uma nota. Se você quiser fazer alguma anotação aí para você, né? Você fique muito à vontade de fazer como você deseja. Botar uma palavra que defina ou alguns tópicos, né? Esse material é para você, é um material que você vai ter para acessar depois e que vai te ajudar a ter um entendimento maior sobre as coisas. Mas o legal é a gente dar nota porque a gente consegue mensurar, né? A ideia aqui é mensurar como a gente está se sentindo em relação aos aspectos dos setores da nossa vida. Então, profissionalmente, como você se sente hoje? E não tenha medo, ou vergonha, ou sei lá o que, de botar uma nota baixa. Às vezes a gente realmente está em um setor da nossa vida que está super baixo. Eu, um tempo atrás, estava no setor da diversão, que eu acho que era meu setor da diversão. Eu não me divertia para nada. Eu estava muito séria, muito carrancuda nesse sentido. E tá tudo certo, eu consegui olhar isso, né? O primeiro passo é tornar consciente isso, então não negar, então não nega que aí tu consegue dar o primeiro passo para aí depois mudar, né? E fazer as ações para mudar isso. Certo, vou trocar. Financeiro, esse aspecto, assim, normalmente o pessoal não gosta nem de pensar nele muito, né? Mas ele é muito importante, ele está muito conectado com a nossa prosperidade, com as nossas crenças de evolução, de crescimento, né? Isso fortalece a gente. Então, o nosso bom relacionamento com o financeiro é importante, mesmo que ele não esteja como a gente deseja. Então, de 1 a 10, quanto tu daria, né, de nota para ti, para o teu lado financeiro, né? Como é que tá isso para ti? Aqui é bom falar assim para tu não levar só para o lado negativo, porque o financeiro tu fala com alguém, todo mundo diz, tô na merda, desculpa a palavra, mas tô na pindaíba, não tenho dinheiro para nada, e quando tu vai ver, a pessoa tá conseguindo pagar todas as contas dela. Então, assim, não vamos ser tão negativa, né? Vamos valorizar o que se tem, mas vamos ver o que tá de ruim. Por exemplo, essa imagem é para mostrar assim, o dinheiro está sobrando para tu fazer uma viagem desse tipo, que tu gostaria de fazer, não necessariamente desse tipo, mas umas férias, sabe, te dá esse agrado, né? Trabalhei, agora vou me dar um agrado de um momento de tranquilidade, de paz, que eu não vou precisar pensar em nada. O dinheiro está sobrando para isso, né? Então aí tu começa a conseguir ponderar, então de repente tu chega numa nota que não é tão ruim, não tão boa, sabe? Mas tu consegue mensurar, que nem a Paty disse, né? Quantificar, né? Mais precisamente o que é o que você precisa mudar no financeiro, né? Se tu tá investindo, para melhorar isso. Então, tipo, tô com problema financeiro, mas tu deixa uma verba do teu financeiro para contratar um coach de financeiro, alguma coisa que te ajude no financeiro, né? Ou não tá fazendo nada disso, né? E aí já dá para até botar umas observaçõezinhas assim no lado. E lembrando sempre que o financeiro é parte de um processo para a gente alcançar o que a gente quer. Ele não é o foco, ele não é o principal. E muitas vezes a gente acredita, né, que é
o principal. Eu só vou conseguir fazer se eu tiver dinheiro. E existem muitas outras possibilidades de eu alcançar os meus objetivos, tomando outros caminhos, fortalecendo outros aspectos da minha vida, por exemplo, os relacionamentos, né? A gente tem vários exemplos, eu e a Aline, a gente conhece muitas histórias significativas. Eu já vivi histórias significativas nesse sentido, de alcançar alguns objetivos para mim, que não necessariamente envolveram dinheiro, tá? Então, assim, o financeiro, ele não está diretamente conduzindo nossa vida, né? Ele é parte desse processo, tanto que ele é um aspecto, um setor da nossa vida. Então, um tempo atrás eu recebi um conselho que para mim fez muito sentido. Me disseram assim: não procura trabalho, procura pessoas. Na hora que, para quem eu contei isso, todo mundo, mas que louca essa pessoa está te falando isso, mas a ficha foi caindo aos poucos e foi bem isso que a Tati falou. E aí fez todo sentido na minha vida. Sim, a conexão com as pessoas é muito mais... Quem é uma pessoa influente tem muito mais riqueza no bolso, porque tem no coração, né? Entende? Uma coisa mais energética mesmo, do que uma pessoa que tem milhões numa conta, dependendo, e não sabe nem o que fazer com esses milhões da conta. Né, os outros aspectos da vida não estão equilibrados, né, ou estão com uma nota bem mais baixa, então não deixe que isso abale vocês, né, porque às vezes a pessoa fica um pouco abalada com essa questão, às vezes não quer nem olhar para isso, né, mas é só mais um aspecto da nossa vida, ok? Conhecimento. Esse aspecto aqui ele é bem interessante, até foi uma sugestão da Aline, de a gente trazer esse aspecto da vida, porque ele engloba o estudo, o aprendizado, o quanto você tem de 1 a 10, né, sempre mensurando, o quanto você tem disponibilizado, né, tempo, talvez dinheiro, vontade, para buscar conhecimento nas coisas que lhes são importantes, né? Que vão te levar na direção desse sonho, desse objetivo. Eu sempre pergunto muito para os meus clientes, o quanto você conhece daquilo que você quer alcançar, né? Porque às vezes a gente quer, eu quero fazer uma viagem para Miami, sei lá, eu quero aprender mandarim, sei lá, alguma coisa assim, eu quero escalar o Everest, mas o quanto tu tem te informado a respeito disso, como tu faz para chegar lá, né? E a gente tem uma ferramenta muito fácil de amplo acesso, que é a internet, né? E ali a gente tem muita coisa gratuita, muita informação positiva e boa, tem muita bobagem, mas tem muita coisa. Se você direcionar corretamente a sua busca, você vai encontrar muito conhecimento, muita coisa importante para você, que pode te ajudar a te direcionar ou te aproximar mais do teu sonho, do teu objetivo. Perfeito. Você quer colocar alguma coisa? Não, eu também sinto isso muito forte, assim, na verdade, nada cai do céu, né? E aí a gente, através do conhecimento, a gente se aproxima de algo que a gente quer, né? Então, não adianta eu querer ser uma mega profissional se eu não estudar a respeito do que eu quero me tornar, né? Não adianta eu querer até mesmo fazer a caridade e não me informar o que realmente as pessoas precisam de ajuda. Então, a informação é tudo, né? É tudo, a gente precisa estar bem informado, né? É verdade, perfeito. Então, de 1 a 10, tá? Deu a nota aí. Ações transformadoras. Então, a gente elegeu, né? Você elegeu um sonho que você quer alcançar a partir de agora, né? Esse um sonho lá especial que você elegeu lá no começo. Você mensurou todos os setores da sua vida, né? Quanto você deu de nota para cada setor. Agora você olha esses setores e vê qual setor da sua vida que teve a pior nota. Pega esse setor. E a partir desse setor agora é que a gente vai começar a trabalhar. Sempre é o setor mais prejudicado que a gente precisa dar mais atenção. Porque os outros já foi dado mais atenção, você está indo bem, sabe? É que nem no colégio, na faculdade, qualquer lugar. Lá tu tá tirando 5 abaixo de 7, né? Numa certa disciplina, você precisa dar mais atenção para aquela. E aí os estudos da outra você vai levando um pouquinho mais tranquilo, porque já está mais dominado.
E existe uma frase que é espírita, né, da doutrina espírita, que diz: não são os perfeitos que precisam de amor. Então, aqueles aspectos da nossa vida que estão mais abalados, mais, talvez, abandonados, sabe como resolver e a gente vai deixando de lado, né? Então, são esses aspectos da nossa vida que a gente precisa olhar hoje. A gente está tendo a oportunidade de estar fazendo isso, de parar um pouquinho e olhar para esse aspecto da nossa vida, né? Então, vamos lá, que a gente vai trazer algumas coisas que podem te ajudar. A gente propõe você escolher o que está dando a pior nota, mas se você também quiser escolher, eu, por exemplo, no meu planejamento, eu escolhi 3 setores da minha vida para trabalhar, por isso que eu dei a pior nota. Na verdade, eu confesso que foram 2 que eu dei a pior nota e 1 que está com uma nota boa, mas que eu queria alimentar um pouquinho mais, porque o meu ego pediu e eu deixei acontecer. Mas se você então sentir, né, ou deu empate, de repente, você não sabe qual que é melhor trabalhar agora, então pega esses 2 que deu empate e trabalha os 2. E aí, a partir de agora, a gente vai passar ações, né, mais generalizadas, porque a gente não conhece o seu caso, a gente não sabe o que realmente você precisa fazer. Então, vão ser ações mais generalizadas para você trabalhar em cima desse setor que foi o mais prejudicado, que está sendo mais prejudicado na sua vida. Então, a carta, né? O que seria essa proposta? Essa proposta eu vou deixar como uma tarefa para você, tá? A gente não vai ter tempo hábil para fazer isso aqui. Eu também não ia saber quando você terminou, porque infelizmente a gente tem pouca comunicação com vocês, mas a proposta é a seguinte: esse aspecto da tua vida, ok? Que você deu, ou esses 2 aspectos da tua vida, ou esses 3 que tiveram relevância, digamos assim, negativa na sua vida nesse momento, você vai escrever uma carta para esse aspecto da sua vida. Por exemplo, é só um exemplo, tá? Digamos que para mim, o aspecto que está com a nota mais baixa é o do relacionamento. Eu vou pegar e vou escrever uma carta para o relacionamento. Eu vou conversar com ele, eu vou dizer para ele como eu me sinto em relação a todas essas coisas. Se eu quiser xingar, eu vou xingar esse aspecto. Eu vou dizer o quanto ele me faz falta, ou o quanto ele me atrapalha por ele não estar agindo da maneira que ele deveria, ou porque ele não está com a nota que ele deveria estar. Então, assim, é o momento de você liberar tudo isso, tudo que está te incomodando em relação a esse aspecto da sua vida. Tanto no relacionamento, qualquer aspecto financeiro, qualquer aspecto desses que a gente viu hoje, diversão. Então, pega esse aspecto com a nota mais baixa, ou esses 2 com a nota mais baixa, e escreve uma carta. Não existe certo ou errado, ok? Então, assim, você vai simplesmente conversar e pensar sobre isso, se relacionar com esse aspecto da sua vida. Depois que você botou para fora tudo que você tinha aqui para tirar, você vai agradecer por ele estar na sua vida. Você vai tornar essa relação diferente, ou seja, é como se fosse lavar a roupa mesmo suja na relação, né? Então, você vai primeiramente dizer o que você está sentindo, por que você está se sentindo dessa forma, o quanto isso te prejudica por essa questão não estar boa na sua vida, e aí você depois, logo abaixo, você vai agradecer e vai, tipo, fazer as pazes com esse processo. Você vai ver os pontos positivos, por que é bom ele estar na sua vida, por que você gostaria que ele estivesse como você gostaria que ele estivesse. Pode descrever como você gostaria que ele fosse na sua vida. Então, primeiro você libera aquela energia negativa, aquilo que está contraído ali, que está segurando talvez há anos dentro de você, e depois você vai fazer as pazes com esse processo. Ok? Por que eu estou te convidando para fazer isso? Essa ideia da carta, ela surgiu depois que eu fui no cinema assistir um filme. Meu Deus, agora eu me esqueci o nome do filme. Eu fui assistir um filme, esse último filme do Will Smith, que é... Meu Deus, eu não vou lembrar o nome do filme. Eu não vou... Bom, eu ia estar fazendo jabá para o filme, né? Não ia poder mesmo fazer. Mas, enfim,
Dá uma catada na internet e você vai lembrar do nome do filme. Eu sou péssimo para nomes, gente, me perdoe. E aí... a gente manda por e-mail, né? Eu posso escrever ali depois. Se você não se inscreveu na lista, né, na aula, acabou chegando aqui sem estar na lista, aí vai ter o linkzinho aqui embaixo na descrição do vídeo, a gente vai deixar, e aí tu te inscreve e a gente manda o nome do filme. Tá. Então, a proposta do filme, entre outras coisas fantásticas, eu até indico muito que assista esse filme, é... que num determinado momento lá da história, o cara resolve, como uma forma de conseguir extravasar o que ele estava sentindo, ele escreve uma carta para 3 aspectos da vida dele, que ele achava que ele precisava conversar com elas. E aí tem todo um desenrolar do filme, eu não sei se eu devo trazer aqui os aspectos, não sei se vai influenciar o pessoal, mas, enfim, ele escreve uma carta para esses aspectos da vida dele, e aí ele consegue trabalhar isso a partir desse envolvimento com essa carta, e coisas incríveis acontecem no filme. Então, se você já viu o filme, você sabe do que eu estou falando. Eu não posso dar muitos detalhes, porque senão eu vou tirar a surpresa do filme, mas foi daí que eu tirei, porque isso me transformou. E inclusive eu vou trazer isso para as minhas sessões, já tenho uma sessão pronta para trazer para os meus clientes, e eles vão ter que escrever essa carta para as suas questões. Então é uma terapia muito interessante, é um exercício muito interessante de a gente fazer. Esse exercício da carta é uma técnica de terapia muito forte, né? Eu conheci através de um livro, O Lado Sombrio dos Buscadores da Luz, que foi quando me transformou, né? E acabou que deu sincronicidade com a Paty também ter descoberto isso através do filme. Então, se você sentir no coração, né, essa técnica, você escreve 2 cartas, né? Tudo isso que a Paty falou, mas em separado. Escrever primeiro lavando a roupa suja, e depois escrever outra só agradecendo, só vendo o lado bom, porque tudo tem um lado bom. Você pode escrever junto ou separado, tá? Se você escrever separado, a primeira carta, que é o lavar a roupa suja, você quiser fazer um ritual de purificação queimando essa carta, vai ser super bem-vindo. E a outra você pode colocar num livro sagrado, né, que tu tá agradecendo, alguma coisa assim, ou simplesmente orar e realmente energizar essa carta para que essa energia fique na sua vida. Se você escrever junto, não tem problema. Quer purificar aquela parte ruim que ficou, mas tá junto, tá tudo numa carta só. Aí eu digo assim, enterra, né? Se você tiver pátio, enterra num cantinho do seu pátio. Se não tiver pátio, num parque, né? Num parque, ou num lugar que você vá num sítio em algum momento da sua vida, ou um vasinho de planta que você tem em casa, um vasinho maior que você consiga enterrar, porque a terra cura, né? A terra cura. Então, ela é muito poderosa, né? A energia da terra, né? Então, esse é o processo. Então, é um processo, assim, simples e, ao mesmo tempo, muito poderoso. Eu sei que muitas pessoas vão ter dificuldade. Eu mesma tive dificuldade para escrever uma carta que estava lá no meu planejamento e eu demorei 1 mês para escrever ela. Então, se você... Teve gente na minha jornada de final de ano que também teve essa dificuldade, mas tudo bem, né? Se perdoe, no momento certo que você se abrir, você vai conseguir escrever e vai ser muito tranquilo. E essa ideia de trazer escrevendo para o setor já dá uma amenizada, assim, é bem legal. Eu fiz esse exercício, é muito, muito poderoso mesmo, porque acaba que meio que você tira como se fosse algo externo, como se fosse um problema externo seu, que na verdade é tudo interno. Mas como você está escrevendo para um setor da sua vida, como se fosse um personagem esse setor, é como se fosse algo externo, né? E aí acaba que dá essa amenizada. Tá dando uns barulhos aqui porque os gatos da Paty estão enlouquecidos, né? De noite eles ficam assim, eles querem caçar. Mas vamos lá. Então, assim, se permitam, gente, esse é o convite que a gente está fazendo hoje nessa aula, é realmente a gente se permitir e experimentar algo novo. E então... é surreal. Uma carta que eu fiz ontem, olha, deu uma transformação que ontem um terapeuta meu entrou em contato comigo, não foi hoje, e me perguntou se o nosso encontro tinha sido poderoso, e eu disse, não, ontem mesmo eu fiz um exercício que tu me passou. Na verdade, ontem o dia inteiro foi de cura. Eu fiz o exercício da carta, eu fiz um exercício que ele me passou. Foi um dia de muita cura e tudo começou com a carta.
Para tu ver como tem poder. É. Então, assim, se permitam, gente. Esse é o convite que a gente faz, tá? Agora a gente vai entrar um pouquinho no celular, assim, ó, vai ser bem rapidinho, nossa aula tá bem comprida já, tem gente que tá cansando e tá saindo, que a gente tá vendo aqui os números, né, então, não, continua que já tá quase no final, só que a gente vai entrar um pouquinho dentro da sua casa, né, umas dicas, assim, mais básicas de como você dá uma alinhada, harmonizada no celular, porque, assim, o que acontece? Eu parto do princípio que o nosso exterior é reflexo do nosso interior. Se eu tenho uma casa desorganizada, é porque internamente eu estou desorganizada. Se eu tenho uma casa cheia, trolhada de livros, é porque eu estou trolhada de conhecimento e não estou indo para a prática. Você sabe, tem muitas informações que a casa vai nos dando do que a gente colocou nela. Nem o artista que vai fazer um quadro, vai fazer sua obra de arte, né? Ele coloca a sua intenção, o seu sentimento naquela obra de arte. E tudo que é o nosso exterior é manipulado por a gente, pelo nosso interior. Então, tudo é manipulado por você dentro da sua casa. Principalmente a casa, que é um templo de devoção nosso, né? É um momento, a nossa casa é o lugar que nos dá a segurança e o conforto para a gente realmente se conhecer mais. Isso está na história da decoração, na história de como foi constituída a família, que é super legal, que até eu estou montando uma aula só sobre isso, que foi um trabalho de pós-graduação meu, assim. Então, a gente está se conhecendo muito mais através da casa justamente por causa disso. Então, vamos lá, rapidinho, em algumas... e um passo a passo do que você pode fazer para ajudar a harmonizar a sua casa, né? Então, a primeira coisa, comece com uma limpeza. Eu digo uma limpeza física e energética. As duas são importantes. Porque quando você tem uma casa suja, empoeirada, ou que você, né, tá deixando de lado aquelas questões de cortina, de sofá, de travesseiro, coisas que vão acumulando ácaro, sabe? Tapete, carpete, né? A energia negativa vai se aproximando da energia física negativa, dessa sujeira física. Então, a gente precisa fazer as duas limpezas. Então, assim, o convite que eu faço é de você fazer as duas limpezas juntas, que é o que eu tenho trabalhado na minha casa, e funciona perfeitamente, né? Porque antes eu começava a limpeza energética primeiro, depois a física. Teve uma época da minha vida lá atrás, então, ainda que eu começava pela física antes e depois energética. Aí, o que acontecia? Eu começava com a limpeza física e eu me sentia cansada, muito cansada, e eu queria acabar logo com aquela faxina que não acabava nunca, eu me sentia pesada. Claro, eu não tinha feito a limpeza energética antes. Então, se você fizer separado, faça a energética antes. Mas eu aconselho a fazer as duas coisas juntas. Então, comece abrindo bem as janelas, as portas, para ventilar bem o seu ambiente, né? Coloque uma música clássica, como eu já dei a dica das músicas, né, dos mestres ascensionados. A gente pode mandar para a lista. Vamos mandar, né, Paty, para a lista. Com certeza. Esse nome dessas músicas tem da chama violeta, que é a chama da transmutação. Então, você liga, mesmo que você não goste de ouvir, você pode deixar num volume baixo, que a energia vai estar vibrando. Você faça uma conexão com o seu eu interior, né? De acordo com a sua crença, você pode rezar, pode invocar os mestres ascensionados, ou guias, ou anjos, enfim, de acordo com a sua crença, ou somente com o seu eu superior mesmo, que é de você e está conectado com todo o maior. E aí sim você começa a limpeza, né? Alinhada com tudo isso, que aí você não vai se sentir cansado ou cansada, né? Nessa limpeza. E a faxina vai ser muito mais tranquila. Na minha vida isso tem acontecido e eu me divirto. Às vezes eu não boto a música clássica, eu boto uma música que é bem de energia elevada, com uma letra super positiva, eu começo a dançar, eu lavo a louça dançando. Ontem mesmo eu botei um samba e lavei a louça sambando. Então, tipo, diversão, que nem aquele lance que eu disse do setor da vida, tu traz a diversão para toda a tua vida, né? E nesse momento você vai limpando a casa e mentalizando essa chama violeta de transmutação da sua casa. E aí, num balde de água que você vai limpar o chão ou passar nos móveis, coloca uma arruda, coloca algum alecrim, coloca uma erva que te traga alguma harmonia. Se utilizar cristais, se já for, né, dos cristais, estiver em casa, coloca um cristal, né?
essa limpeza. Então, comece pela limpeza. E o segundo movimento é movimentar a energia da casa. Então, para você movimentar a energia da casa, você precisa ver se tudo está organizado. Aí entra toda essa questão de organização que a Paty está colocando. Então, a casa precisa estar organizada, né? Se a casa não está desorganizada, você não sabe onde estão as coisas na sua casa. Se você não sabe onde estão as coisas, ou ela está tão organizada que você escondeu tão bem as coisas que você também não sabe onde estão as coisas. Então, quer dizer que você não sabe onde está nada na sua vida. Isso é interno, acaba refletindo internamente em você. Então, organize a sua casa, coloque tudo no seu devido lugar, né? E uma atenção assim, não ter móveis em ambientes de circulação, então, e passagens, né? Não ter muitos móveis também em casa, travancando o caminho, sabe aquele móvel que tu sempre passa e bate a canela? Não é só físico isso, não. Isso está travancando a tua energia. O fluxo da energia não está fluindo com harmonia dentro da tua casa. Então, é bom cuidar isso. E aí, outra dica que eu dou, que nessa movimentação aí, eu te coloco para uma análise em especial, que é o mais importante para mim. É olhar para o dormitório onde você dorme, tá? Porque, para mim, um dia perfeito começa com uma noite bem dormida. Então, assim, tudo isso que eu tô falando, foca mais no dormitório, para depois focar no resto da casa, tá? E aí a cama, você preste atenção se a cabeceira dessa cama não tá embaixo de uma janela, porque isso é uma situação que eu vejo direto na casa das pessoas. Eu já passei por isso, e eu, como estava num processo de alinhamento mediúnico, eu sofri muito, porque a janela é um portal. Tá, então, energeticamente, ela prejudica e psicologicamente também, porque você vai dormir e vai ouvir tudo que estiver acontecendo nessa janela, porque vai vir todo o som. Mesmo que você não acorde e tal, vai te influenciar, vai entrar no teu mental. Então, é físico e é mental e é psicológico. Então, isso é muito importante. Dá um jeito de tirar essa cama, a cabeceira dela embaixo da janela. Essa é a parte mais importante. Foca no quarto. Reconectar, né? Eu digo assim, perceba se você tem a conexão da natureza dentro da sua casa, porque o ambiente construído, a construção civil, ela não olhou para isso. A gente quer dizer, lá no começo sim, né? Agora a gente está voltando com a bioconstrução e tudo mais. Mas o que a gente tem de normal na nossa vida, a gente vai ver que é tudo convencional dessa arquitetura que não olhou mais para a natureza. E aí, então, essas tintas das paredes, enfim, os vernizes nos móveis de madeira, todas essas questões vão levando toxinas para o nosso ar que a gente respira. Então, já começa por aí. Lembra lá do respirar bem? Aí, às vezes a gente está respirando bem, está tudo certo, mas a gente está colocando, se alimentando com um ar que está cheio de toxinas. Então, leve plantas para dentro da sua casa. Tem várias plantas que se adaptam muito bem, né, a lugares fechados que não precisam de luz, né? A espada de São Jorge é uma e purifica o ambiente, não precisa de muita rega também, né? Muita água, então é super legal assim para os distraídos que esquecem de regar, vão se dar bem. O lírio da paz, que também traz a energia da paz, então se você tiver também um ambiente que tem muita briga, além de estar purificando o ar, você vai estar trazendo a energia da paz para dentro do seu ambiente. Enfim, tem várias outras plantas. Então pense nisso para se reconectar com o seu eu interior, com o seu eu superior, porque você é a natureza, né? Eu tenho uma terapeuta um tempo atrás que me disse o seguinte: eu acho engraçado isso que as pessoas falam, eu vou me reenergizar na natureza, eu vou para a natureza esse final de semana. A pessoa não percebe, ela falando, né? A pessoa não percebe que ela é a natureza. Você é a própria natureza, é porque a gente se desconectou com a natureza, é por isso que a gente não se sente mais sendo a natureza. Então vamos nos reconectar com a natureza. E a outra dica muito importante é: celebre a sua casa, celebre o seu dia, celebre a sua vida diariamente. Então, aquele lance de guardar a louça e só usar em momentos de festa, aquela louça especial é só para festa. Aí, se amanhã tu morrer... Para visita. Para visita,
Bem isso, a gente trata a visita como rei e rainha na nossa casa, mas a gente não se trata como rei e rainha dentro da nossa própria casa. Então a gente precisa se tratar como rei e rainha dentro da nossa própria casa. Então aquela louça que é só para visita, não é mais a partir de hoje, promete para mim, não é mais só para visita, é para você. Você é a rainha, você é o rei. Aquela roupa, ai, não, mas essa roupa é especial, essa roupa de cama também. Se você está precisando daquela energia de ser especial, aquele momento, você está precisando daquilo, né? Que nem ontem. Ontem eu estava sozinha, eu peguei e botei uma lingerie super especial. E eu estava sozinha. Mas eu estava naquela energia. Eu estava precisando vibrar naquela energia, né? Eu entrei numa conexão comigo mesma. Então, por que eu vou ficar guardando aquela roupa para usar quando eu tiver com uma pessoa especial? Não, é a mesma coisa para tudo, tudo. Então, você é a pessoa especial, né? Eu acho que eu tenho que ser a pessoa especial para estar usando aquilo. Eu comprei para mim, para eu me olhar e me sentir bem, né? Olhar no espelho e me sentir bem nela. Isso mesmo. E aí, aquela pergunta até do vídeo que a Paty me mandou ontem, entrou no meu processo todo de cura daquele dia maravilhoso que foi ontem, que a mulher no vídeo dizia, né, se pergunte, olhe para o seu problema, tá? O seu maior problema aí que estiver acontecendo, e aí se pergunte, se você morrer, ela ainda disse semana que vem, eu ainda digo, se você morrer amanhã, ou se você morrer daqui a 1 segundo, o que vai acontecer? Né? Qual a importância dos problemas, qual é a importância? Né? Então, tipo, você vai levar com você a sua... Tem gente que fica estressada com os bichos de estimação que começam a estragar alguma coisa ou outra dentro de casa. O que vai levar? O que você vai levar junto com você quando você morrer? Você vai levar a sua alma. O amor que você alimentou nessa vida. Então, se ame hoje, agora, que é a única coisa que a gente tem. Outra dica, então, que essa aqui é poderosíssima, até pode impactar muita gente discordar de mim, não tem problema. Mas eu tô muito segura nessa dica e é o que eu tenho feito muito comigo. Proteja-se de você mesma, de você mesmo. Eu vivo me protegendo de mim mesma. Como assim, Aline? Eu não sou uma pessoa ruim, eu quero descobrir como que eu protejo minha casa das coisas ruins, das coisas externas. Gente, se tu te conectou com uma energia ruim, que tu considera que é ruim, é porque você estava vibrando na mesma sintonia daquela energia. Então, você também tem essa coisa que você considera que é ruim. Então, se você considera que é ruim, você não quer mais isso, então proteja-se de você mesmo. Como? Vigiando os pensamentos, fazendo sempre uma oração. Tem gente que não, né? Eu fui num ritual um tempo atrás, o menino não sabia como orar, como rezar, e aí o rapaz explicou, orar é você ter pensamentos positivos em relação àquilo que você deseja. É simples assim. É vibrar na luz, vibrar no positivo. Então, nunca projetar externamente, porque aquilo é ruim, porque aquela pessoa é isso, porque aquilo não sei o quê. Assim a gente está julgando e a gente está se conectando em pensamento, em energia, com aquela energia que a gente não quer. Então, assim... Foca no que tu quer. Foca no que tu quer, não no problema. Foca na luz, na tua luz, que tu é luz pura, luz divina. Então, foca na tua luz. Onde mais tu colocar luz, tu não vai ter sombras. Menos tu vai ter sombras. Então, essa dica é importantíssima. E, por final, sempre cuidar na manutenção do espaço do teu lar, né? Então, você faz tudo, sempre tudo tão perfeito, e aí, de repente, a casa cai. E você não entende por que a casa caiu. Você tem que alimentar tudo isso que eu passei e tudo isso que você vem fazendo de positivo dentro da sua casa, você tem que alimentar diariamente. Então, uma dica que eu dou aqui, dentro de todas que eu já dei, sobre a manutenção é não entrar de sapato da rua dentro de casa. Se você ainda não tem esse costume... Tá difícil mudar, né? Eu, quando comecei a mudar isso, foi difícil. Pelo menos dentro do seu quarto você não entra. E se você tem o costume de guardar sapato sujo dentro do quarto, então, amanhã mesmo,
se você trabalha durante o dia de noite, você vai achar um tempinho, porque planejamento e organização você está fazendo aqui. Prioridades na sua vida, você vai tirar todos esses sapatos dentro do seu quarto, vai tirar essa energia telúrica e pesada que a gente carrega da rua para dentro de casa. Porque a gente carrega através do sapato, através da roupa, através de tudo, mas o sapato é onde mais condensa essa energia negativa. Então, vamos deixar do lado de fora. Essas são as dicas da decoração, né? Da parte da casa, mas tudo pensando no seu interior, né? E lembrando que isso tudo, todas essas pequenas dicas que a Aline trouxe, que são poderosíssimas e que são importantíssimas e que muitas vezes a gente não se dá conta, né? Nesse processo, isso tudo ajuda a gente estar mais alinhado energeticamente e emocionalmente. Isso traz um equilíbrio para a nossa vida, para a gente ir lá alcançar, bater aquela meta, alcançar aquele objetivo, realizar aquele sonho. Imagina tu tá num caos físico fora da tua casa, provavelmente esse caos físico que você está visualizando, louça pilhada na cozinha, todo mundo entrando de calçado sujo no quarto, essas questões todas que a Aline trouxe aqui, cama com a cabeceira na janela, né, que é uma situação que eu tenho aqui, que eu, infelizmente, por questões de espaço, mas eu vou resolver, vocês podem ter certeza que eu vou trazer para mim, entre outras coisas que eu já consegui mudar aqui na minha casa e sentir a mudança energética na minha casa, me sentir mais positiva, então isso assim, isso vai só alimentar o positivo em ti, isso só vai te fortalecer. Então a manutenção é importantíssima, tanto no físico, como a Aline trouxe, como também na prática de tu estar sempre, né, colocando no papel as coisas que tu quer realizar, mantendo a organização mental das coisas que tu quer realizar, para que tu alcance mesmo esse objetivo. Então, uma das ferramentas que a gente gosta muito, eu e a Aline, a gente entrou num consenso muito grande, que essa ferramenta é a melhor de todas que eu trouxe até então, que seria essa ferramenta que você pode montar ela como você quiser, tá? Então, assim, a gente trouxe como um modelo aqui, assim, ó, semana atual. Então, ou seja, todas as coisas que são prioridades para esse objetivo ser alcançado, para esse sonho ser alcançado. Então, eu vou colocar ali quais são as prioridades dessa semana, para a próxima semana, né? Semana que vem, o que eu tenho que fazer, que não posso deixar de fazer para que eu alcance meu objetivo, meu sonho, para daqui 3 semanas, para daqui 4 semanas, tá? Então, assim, você vai colocar aí para você ter visualizando esse processo, isso de preferência você pode imprimir isso, faz um computador ali bem básico e imprime numa folha grande e bota em algum painel, algum lugar, na porta da geladeira ou na porta do seu roupeiro, no quarto, do seu armário, para você visualizar isso diariamente. Vai ali, vai marcando, vai dando um ok, vai te potencializando, te empoderando nesse processo, porque no momento que você vê que você realizou as coisas que você se comprometeu, você se sente bem, é uma coisa a menos, é uma escadinha, é um degrau nessa escada que eu subi. Então, visualizar isso é muito bom, é muito gratificante para a gente. Então, você pode fazer, assim como eu trouxe nesse modelo, semana atual, semana seguinte, daqui 3 semanas, 4 semanas, ou você pode fazer por mês, o que eu tenho que realizar esse mês, o que eu tenho que realizar no próximo mês. Você pode fazer por semestre, como você quiser, por semana, por dia, como você achar mais fácil e que vá funcionar para você. Porque cada pessoa funciona de uma forma diferente. Como a Aline falou, a gente não está podendo ver caso a caso aqui, mas a gente está trazendo uma coisa que serve, que funciona para a grande maioria das pessoas. Então, você adapta do jeito que você achar melhor, tá? Então, assim, ó, o que acontece? Plano de ação é muito, muito importante. Tem gente que me contrata só para fazer o plano de ação de algo que ela quer realizar dentro de casa. Mas que chegar ali, eu ainda não tenho dinheiro para fazer toda essa obra. Ok, vamos fazer um plano de ação. Planejamento, né? Planejamento. E organização. Então, assim, o plano é muito importante. E o que eu digo, assim, para você entender o que é o plano de ação, né? A gente deu opções de ações, né, generalizadas para você estar fazendo e melhorar a sua vida e você se conectar melhor com aquele setor da sua vida que está mais prejudicado e assim você se aproximar mais da conquista do seu sonho. Então, dentro dessas ações que a gente passou, por exemplo, a ação escrever uma carta.
O que seria um plano de ação para escrever aquela carta? O que eu preciso ter para escrever aquela carta? Eu preciso ter folha, eu preciso ter uma caneta, eu preciso... eu vou queimar depois, eu preciso ter algo para queimar, né? Preciso ter álcool, eu preciso fazer de uma forma segura, sem criança por perto. O plano, como que vai ser o plano para realizar essa carta, né? Então, as coisas da casa que eu coloquei. Que plano eu vou ter para tirar o sapato sujo de dentro do meu quarto? Eu vou tirar todos de uma vez e eu vou colocar todos na lavanderia. Ou eu vou fazer um por um e assim eu não desorganizo a minha casa porque eu não tenho uma lavanderia tão grande para fazer isso, sabe? E ponderando essas coisas e colocando o passo a passo para você realmente chegar no final e fazer no checklist. Ok, isso eu já consegui fazer, isso eu já consegui realizar. Isso aí. Então, anote todas essas dicas aí, porque elas são essenciais para que tu não te perca no processo, né? Porque são muitas coisas para serem feitas e a gente tendo consciência do que a gente está fazendo se torna muito mais fácil, né? E a gente não se perde no processo. E assim, vamos, acho que esse slide do passo a passo é o último. Tá, vamos recapitular. Então, você definiu um plano, um sonho na sua vida que você quer alcançar, né? Você analisou todos os setores da sua vida e identificou os mais prejudicados e é neles que você tem que trabalhar. E em cima deles você vai fazer as ações que a gente passou para você agora. Que é a carta, que é a organização da casa e a questão desse quadro para visualizar. E aí, para realizar as ações, você vai fazer o seu plano de ação para realizar essas ações. Exato. Precisa se planejar para realizar essas ações. E se surgirem ações diferentes do que a gente passou, como o Paty disse, a gente não está fazendo uma análise caso a caso aqui, né? Então, podem surgir insights de vocês agora durante essa aula ou durante a semana, porque isso aqui vai ficar repercutindo dentro de vocês durante um tempo. Isso é natural, né? Todo o processo de aprendizagem, de cura, acontece isso. Então, você faça essa ação na sua vida e planeje através do plano de ação como você vai realizar essa ação que lhe veio no coração de precisar fazer, né? Por exemplo, briguei com a fulana, eu tô no meu setor dos relacionamentos prejudicado, então eu briguei com a fulana X, isso me incomoda, eu fico remoendo aquilo, vou escrever a carta para ela, fazer essa cura. Aí depois tu sente no coração, agora o próximo movimento é eu ligar para ela e marcar para a gente jantar junto, para a gente se ver, sabe? Então, e aí se planejar, para que eu preciso fazer? Para me encontrar com ela, eu preciso de dinheiro? Não, vai ser somente um chimarrão no parque, então eu só preciso de um deslocamento, sabe? O que eu preciso? Quais são os meios que eu preciso ir atrás, ou as parcerias que eu preciso ir atrás para conseguir realizar aquela ação. Esse é o plano de ação. Então, assim, esses passo a passo você tem no seu caderno agora, e isso é para colocar em prática na sua vida de verdade. Hoje, amanhã, agora. Porque isso é muito importante, assim, a gente sabe o valor que isso tem, porque a gente vive isso na nossa vida, não só profissional, como pessoal, tanto eu e a Paty, né? Então, assim, a nossa vida tá nesses últimos anos, então, principalmente o último ano, foi bombástico na nossa vida, as transformações que a gente teve. Então, por isso que a gente está aqui junto, querendo compartilhar isso com você, né? Então, a gente só tem a agradecer para quem ficou até agora, né? A gente tiveram algumas pessoas que acabaram saindo, né? Foi uma aula muito longa, a gente realmente queria ter passado mais rápido, mas a gente é fominha, né, Paty? A gente quer passar tudo que a gente tem, quanto mais melhor, a gente quer realmente ajudar vocês, né? Te ajudar, porque essa é a missão maior que a gente recebeu do universo quando a gente decidiu empreender, né? Então, nós somos empreendedoras autônomas e essa é a missão maior, né? Então, por isso que a gente está aqui hoje. Então, a gente agradece toda a atenção, a gente espera realmente do fundo do coração que você que assistiu toda a aula, pegou passo a passo, né, da metodologia, coloque em prática na sua vida. Exatamente. Independente se vai fechar pacote com a gente ou não vai fechar, faz o que a gente ensinou. Aceleradores
o Master, né? Que o Master a gente vai ter mais vagas e tal, por isso que também fica um número pequeno para os 21 dias aceleradores. E então faça, independente de qualquer coisa, você ganhou muita coisa aqui. Pratica, traz pra tua vida. Se você não praticar, não vai ter resultado. Não sei nem por que você esteve aqui. Não vai ter resultado. Sem prática não tem resultado. Só perdeu energia. E a gente acredita muito. Transformar a energia. E a gente acredita muito na questão do resultado, né? Como eu falei no início, nosso trabalho é baseado em resultado. Se não está acontecendo o resultado, não está sendo feito da maneira correta. Então, fica aí a dica, fica o convite. A gente está encerrando, então. Muito obrigada. E nos sigam, né? A gente está sempre publicando vídeo no YouTube, muito conteúdo mesmo. Então, assim, e tudo gratuito no YouTube, né? Então, esses conteúdos no YouTube é gratuito. Eu tenho a minha lista pessoal, que eu também mando outros conteúdos gratuitos que é só para lista. A Paty também tem a dela. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, quem quiser se inscrever nessas listas mais direcionadas também. E então, você pode aproveitar mais ainda. Gratidão mesmo por estar presente aqui com a gente, né? Foi um prazer trazer esse conteúdo para vocês, tá? A gente está muito feliz. Uma boa noite, então, para todos. A gente está encerrando essa transmissão. A gente vai apertar ali o desligar. Nossa, já é 10h15. A Aline não era para ser 1 hora só de aula e a gente fala, a gente entrega, né? A gente se entrega, né, na verdade. Então tá, gente, boa noite, muito obrigada, bom descanso, obrigada por ter ficado até o final com a gente e ter recebido todo esse amor, todo esse conteúdo. Beijo! Beijão! Tchau! Até mais!